Recentemente, durante um atendimento de um adolescente, eu ouvi algo mais ou menos assim: Olha, o cigarro eletrônico não é algo que faz tão mal, ele não vicia, ele é fraquinho. Será mesmo? No vídeo de hoje eu vou falar da relação entre o uso de cigarros eletrônicos e a saúde mental, ou melhor, qual é a consequência dos cigarros eletrônicos na saúde mental de quem os utiliza. E esses são dispositivos que têm feito muito sucesso, especialmente entre mais jovens, e são conhecidos por muitos outros nomes: vaporizadores, vape, pod ou simplesmente dispositivos eletrônicos para fumar. E apesar da diversidade do formato deles, da aparência, o mecanismo é basicamente o mesmo. Percebam o seguinte: temos uma carcaça, que essa carcaça vai ter diferentes formatos, que vai ser esse envoltório externo. A maioria das vezes essa carcaça ela tende a ser cilíndrica. No interior há uma bateria, normalmente de lítio, um reservatório onde é colocado o líquido que vai ser transformado em vapor, que vai ser aquecido e transformado em vapor, que é conhecido como juice. Esse é o mecanismo básico dos cigarros eletrônicos. E para a gente entender qual seria o impacto ou a influência do uso desses dispositivos na saúde mental, precisamos compreender, de uma forma geral, o que é o sistema de recompensa do cérebro. Esse é um sistema que funciona dentro do nosso cérebro, inclusive não só na espécie humana, mas em outras espécies, e é um sistema bastante importante. De forma simplificada, o que acontece é determinados estímulos, determinadas vivências que temos atuam liberando dopamina, que é uma substância química, um neurotransmissor do cérebro, liberando dopamina em áreas específicas. E essa liberação de dopamina gera uma sensação de prazer. E percebam que prazer é uma palavra-chave na nossa vida, porque estamos consciente ou de forma inconsciente buscando prazer nas atividades. Isso é algo normal, é algo desejado, é assim que a vida funciona, não só para nós, mas como também para outros animais. E aí nós temos vários exemplos: uma boa comida, quando estamos comendo uma comida que gostamos, isso gera prazer; uma relação sexual gera prazer; uma boa música gera prazer, e vários outros tipos de atividades do cotidiano têm a possibilidade de gerar prazer para nós. Então esse prazer ele é mediado por essa comunicação química que ocorre no cérebro em áreas específicas envolvendo dopamina. É uma simplificação da explicação para a gente ter um entendimento geral sobre esse sistema. Mas qual é a real importância do sistema de recompensa? Como eu estava comentando, a busca do prazer é algo vital para a própria vida. Basta ver os estados depressivos, tão terríveis que são. A depressão, uma das características centrais é a redução ou a ausência de prazer nas atividades. E isso deixa as pessoas muito mal, em última instância, inclusive, fomentando as ideias de suicídio. Então a busca do prazer é algo vital, mas essa busca ela gera uma outra coisa que se chama reforço de comportamento. Então aquele ato, aquele comportamento que gerou prazer, de certa forma vai ser reforçado. A tendência é que a gente busque uma determinada situação se nós já tivemos uma vivência, uma experiência de ter gerado prazer anteriormente. É assim, inclusive, que as crianças aprendem determinados comportamentos. A gente tende a se aproximar daquilo que nos dá prazer e se afastar daquilo que nos dá dor. Isso é algo basicamente instintivo. E o problema é que determinados comportamentos, determinadas substâncias externas, elas podem modificar a dinâmica do funcionamento desse sistema. Esse é a famosa situação das drogas de abuso, as drogas que geram vício e dependência. Drogas, por exemplo, como a cocaína, quando você utiliza, ela gera uma liberação de dopamina muito rápida, muito aguda, artificial, gerando um prazer muito intenso. E isso, ao longo do tempo, vai distorcendo, vai danificando a forma como esse sistema funciona, a ponto de você, muitas vezes, passar a sua busca de prazer ficar restrita ao uso da droga. E é isso que acontece com dependentes químicos num nível muito avançado. E aí que chegamos numa palavra-chave do vídeo de hoje, que é a nicotina. Nicotina é uma substância que também apresenta essa propriedade. A nicotina, quando entra no nosso organismo, ela estimula determinadas áreas do cérebro que resultam
num ponto final de liberação de dopamina nos centros de recompensa do cérebro. E é por isso que a nicotina é uma substância viciante. Veja que essa é uma substância que está presente na natureza de uma forma meio que natural em alguns alimentos, só que numa quantidade muito pequena, minúscula, que não tem potencial de causar esse dano. O problema é os cigarros comuns, esse é o grande exemplo da nicotina, da presença da nicotina na vida de muitas pessoas. O cigarro comum, esse que é vendido em caixinhas, né, em carteiras de cigarro, e que fez muito sucesso no século passado e que pouco tempo depois se chegou à conclusão dos males, dos terríveis males que eles causam. Dentro do cigarro, entre muitas coisas, existe uma coisa chamada nicotina. E é essa nicotina que faz as pessoas se viciarem no cigarro, né? Precisarem usar vários cigarros por dia ao longo de toda uma vida. E aqui que chegamos nos cigarros eletrônicos, porque os cigarros eletrônicos, eles foram criados inicialmente com a proposta de serem dispositivos para facilitar a retirada do cigarro comum nas pessoas que eram viciadas no cigarro. E por isso o juice, aquela substância que vai ser aquecida e transformada em vapor, inicialmente assim, os cigarros eletrônicos todos eles vinham com nicotina. E até hoje existem, boa parte dos cigarros eletrônicos tem nicotina em sua composição. Inclusive, alguns que dizem não ter, no final acabam tendo, né? Análises de laboratório mostraram que determinados cigarros que se colocavam como livres de nicotina tinham alguma quantidade de nicotina ali. Isso mostra um pouco de problemas na regulação aí, na forma como esses cigarros são fabricados, né? Mas aí percebam, se eu tenho nicotina naquele vapor que eu estou tragando, eu vou ter o mesmo potencial de dependência de um cigarro comum, né? E aí existem os defensores de cigarros eletrônicos vão falar tanto na possibilidade de um cigarro não ter nicotina, um cigarro eletrônico sem nicotina, como de ter menos nicotina. Sendo que a nicotina é uma substância altamente viciante, é uma das substâncias que tem a maior, das conhecidas, uma das maiores capacidades de gerar vício, né? Então, um uso de poucas vezes, um indivíduo que usou poucas vezes a nicotina, ele já está em risco de se tornar dependente. Isso a gente conhece muito bem por vários estudos, desde a época quando se começou a estudar o cigarro comum. Então, esse é um dos grandes problemas dos cigarros eletrônicos, o uso da nicotina que pode acabar gerando, muito provavelmente vai acabar gerando dependência da nicotina. E aí, um grande drama dos cigarros eletrônicos é o apelo que eles fazem para o público adolescente. Não só adulto jovem, mas adolescente. E a gente chega à triste constatação que os adolescentes estão usando muito cigarro eletrônico e parece até para quem viveu aquela época ou conhece da história lá do início dos cigarros comuns, a gente parece estar vivendo uma nova época dessa tragédia que é o vício em nicotina, né? Então, existem estudos aqui no Brasil mesmo, um estudo recente mostrou que 20% da população entre 18 e 24 anos usavam cigarros eletrônicos com regularidade. Veja que é um número muito alto. Isso gera toda uma preocupação de quais serão as consequências desse processo. E veja que esse estudo foi de 18 a 24 anos. A gente sabe que menores de idade têm usado cigarros eletrônicos, basta ver nas escolas, entre os colegas do ensino médio, né, se fala em cigarro eletrônico, se usa, se leva para a escola. Então, assim, o uso tem sido bastante comum e disseminado nesse público. E percebam a grande tragédia que está em curso. Estamos gerando uma legião de viciados em nicotina, sim. Essa é uma realidade, que como eu comentei, muitos desses cigarros têm nicotina e mesmo quando você entra para o mundo dos cigarros eletrônicos sem usar a nicotina, o risco em algum momento de você provar a nicotina por uma série de motivos é muito alto, né? Então os cigarros eletrônicos eles são muito apelativos, que são coloridos, são bonitos, trazem aquela ideia de um aroma mais agradável em relação ao cigarro comum, porque uma das barreiras muitas vezes para as pessoas quererem usar o cigarro comum ou mesmo querer deixar aqueles que já usam é a coisa do cheiro, né? O incômodo que causa ao redor. Já o cigarro eletrônico ele é feito para ser agradável, né? E aí que mora um grande perigo, né? Porque é o famoso canto da sereia. Então nós estamos enfrentando muitos problemas com isso, porque a nicotina realmente tem um potencial de vício, de dependência muito grande.
E aí, ainda pensando nos desdobramentos do uso do cigarro eletrônico, a gente tem esse problema da nicotina, né, de você gerar o vício da nicotina. Existem alguns estudos que já mostram que as pessoas que usam, jovens, que começam a utilizar o cigarro eletrônico e começam a ter contato com a nicotina no cigarro eletrônico, essas pessoas ela têm um risco muito maior de se tornarem usuários de cigarros comuns no futuro, de passarem do eletrônico para o comum. Além disso, nós já temos indícios de que o cigarro eletrônico, independente da nicotina, ele aumenta o risco de alguns problemas cardiovasculares, inclusive câncer. E essa é uma propaganda enganosa que se faz desses dispositivos, de que eles são totalmente livres de riscos, como comparado aos cigarros comuns. E sim, eles podem ter menos riscos de outros problemas de saúde bem conhecidos dos cigarros comuns, como câncer e problemas cardiovasculares, mas eles absolutamente não estão isentos desses riscos. Até porque o juice, que é aquela substância que vai ser aquecida, muitas vezes tem outras substâncias químicas que nós nem conhecemos, né? Há muita discussão e estudo sobre isso, já mostrando substâncias cancerígenas dentro desses líquidos, né? Se assemelhando aí, em algumas situações, ao cigarro comum, que já é muito bem conhecido, toda a lista de problemas e doenças que ele pode causar. E assim chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo, dá o like aqui embaixo e escreve aqui nos comentários se ficou alguma dúvida, que eu vou ter o maior prazer em te esclarecer. Até o próximo vídeo.